Oi, gente, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é a escuta sobre o amor. Nas nossas aulas anteriores, nós falamos um pouco sobre a conjugalidade, as experiências conjugais e a psicoterapia de casais. Nesta aula, nós daremos continuidade, mas pensando nessa escuta das experiências amorosas, tanto na clínica com casais, mas também na psicoterapia individual, como que as questões sobre o amor nos chegam e como que é o preparo de quem escuta. Como somos nós, enquanto psicoterapeutas, enquanto profissionais da psicologia, ouvindo sobre experiências amorosas. Como que as nossas concepções sobre o amor, nossas expectativas, nossos valores, nosso repertório, como é olhar para isso, buscando uma abertura, uma sensibilidade a como são variadas as experiências amorosas e as formas de significar o amor. Como existe na cultura que a gente vive uma idealização muito grande do que é amar, uma idealização do relacionamento amoroso como fonte de felicidade, completude, satisfação, que as duas pessoas se tornam uma só. E como nós vivemos nessa cultura, né? São como peixes nadando na mesma água. É muito importante que a gente pense como foram os nossos aprendizados, como foram as nossas construções sobre o que é o amor, para pensar não nesse amor idealizado, nessa concepção abstrata, mas como nas experiências amorosas, diferentes formas de amar e diferentes significados atribuídos ao amor são construídos. Então, quando a gente escuta sobre o amor, a primeira pergunta é: o que é o amor? E ao invés de levar uma resposta para a nossa prática, o importante é que a gente mantenha essa pergunta em aberto. O que é o amor? Pensando que ao escutar uma pessoa que em sua história de vida, no momento que está vivendo hoje, ou mesmo na queixa, no sofrimento que é trazido, estão presentes questões amorosas, então eu vou buscar investigar o que é o amor para aquela pessoa, como aquela pessoa vê o amor, como foram os aprendizados ao longo da vida acerca do amor, quais são os significados que a pessoa atribui hoje às experiências amorosas, às expectativas amorosas, aos vínculos. Então é como se eu estivesse aprendendo uma nova língua e nessa nova língua, nesse novo idioma, o amor tivesse algum significado que eu ainda não conheço, e em vez de traduzir, de tentar pegar o significado da minha referência, eu vou estar com os meus ouvidos abertos para investigar o que significa amor no vocabulário daquela pessoa, nas experiências daquela pessoa. Nas nossas aulas anteriores, nós conversamos que as questões sobre o amor, elas são muito frequentes na clínica. Nós falamos sobre essa pergunta, como as questões sobre o amor chegam à clínica, e nós comentamos como elas são frequentes e muitas vezes em forma de sofrimento. Seja o sofrimento de alguém que está procurando viver um amor e se sente frustrado, se sente decepcionado nessa busca,
mas também o sofrimento de pessoas vivendo uma relação amorosa, estando em um casal, e os conflitos derivados da convivência, as diferenças, como lidar com as diferenças, a insatisfação, a frustração por não ser como esperava, a dúvida sobre continuar ou não naquele casal, os desentendimentos, a questão dos projetos. Então, é muito comum que o amor esteja entre os motivos de uma pessoa procurar atendimento. E, mais uma vez, é importante a gente investigar o que significa para aquela pessoa que a gente está ouvindo, mas também pensar quais são os lugares do amor na nossa cultura, essa centralidade que o amor tem na nossa cultura, a ponto de ser algo tão próximo do que as pessoas trazem como sofrimento, de ser algo tão próximo que as pessoas trazem lamentando não conseguirem alcançar esse ideal do amor como fonte de felicidade, satisfação, completude, né? O quanto muitas vezes não há uma dificuldade de olhar para as experiências possíveis, as experiências concretas, tais como elas são vividas, né? Existe essa dificuldade porque o ideal acaba gerando nas pessoas uma sensação de insuficiência ou até mesmo de culpa, como se elas estivessem falhando, errando em algo por não corresponder àquele ideal. Então, uma das questões a serem trabalhadas é a presença e a influência desse ideal amoroso, para que as pessoas possam ter uma compreensão mais ampla das experiências tais como elas acontecem, tais como elas são vividas. Escutar sobre o amor, né? A gente sabe o quanto, sendo profissionais da psicologia, nossa sensibilidade é o nosso instrumento de trabalho. É sempre importante cuidar dos nossos sentimentos, é sempre importante cuidar de como as questões com que a gente trabalha suscitam respostas em nós, reverberam em nós. Então, escutar sobre o amor é também necessário um cuidado para como estão as minhas representações, como estão o meu conjunto de significados e valores, como que isso é atravessado pela cultura que eu vivo, perceber que existe essa tendência em nós a julgar, né? O julgamento, ele faz parte, a gente vê as relações como boas ou más, como certas ou erradas, como bem-sucedidas ou fracassadas. Existe também uma tendência cultural a olhar para as relações amorosas com essa perspectiva de sucesso ou fracasso, né? Então, o teor de julgamento é algo muito presente nas nossas referências. E como a gente consegue ir para além disso? Como que a gente consegue não carregar o julgamento na nossa escuta? Como que a gente consegue ter uma abertura para aquela experiência, como ela é vivida por aquela pessoa, por aquelas pessoas que vivem, e não estar em uma posição de dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é sucesso, o que é fracasso, mas sim essa investigação mesmo do que significa para a pessoa que eu estou escutando. Isso em todos os temas que nós trabalhamos na escuta clínica, mas em relação ao amor, por ele ser tão carregado culturalmente de ideais, por ele ser tão carregado culturalmente de significados, não de como o amor é vivido, mas como poderia ser vivido, como deveria ser vivido. Muitas vezes a gente pensa sobre as experiências amorosas a partir de como as experiências amorosas devem ser, deveriam ser, e não como elas acontecem. Então esse é um primeiro passo, olhar para como elas acontecem.
E não julgar não significa que a gente não vai ver nessas experiências questões que é importante que sejam mudadas. Por exemplo, quando há alguma forma de desrespeito, quando há alguma forma de agressividade, quando há alguma forma de anulação, isso precisa ser mudado, né? E a questão do não julgamento não é eu acreditar que todas as coisas são igualmente positivas, igualmente valorizadas, igualmente saudáveis, não. Mas eu saber perceber naquela experiência que as pessoas vivem como um ponto de partida para o que precisa ser transformado. E para que elas também reconheçam o que precisa ser transformado, partindo das experiências que elas têm hoje, e não de um modelo do que deveria ser. Então, algo que a gente precisa afastar na nossa escuta sobre o amor é essa tendência ao deveria ser assim. E poder olhar para o que está acontecendo, como está sendo vivido e partir daí. A influência dos ideais amorosos, então, é algo para a gente escutar, para a gente perceber como que a pessoa imagina o amor, como que ela imagina a vida em casal, como ela imagina que é uma relação amorosa feliz, como que ela imagina que é um casal feliz, como que ela imagina que é ser amada. Esse é um campo de muitas fantasias, né? É um campo que o amor ele pode nos dar muita coisa, muitas alegrias, muitos momentos bons, muitos momentos prazerosos, mas o que se espera dele é muito mais do que o amor pode dar, né? A questão de aplacar todas as faltas, de ser uma espécie de anestesia para as dificuldades da vida. Então existe essa diferença entre os ideais amorosos e as expectativas amorosas, no sentido da gente ir trabalhando uma questão de um projeto, ir trabalhando como que as pessoas se veem, como que as pessoas elas pensam nessas experiências que elas vivem, certo? O que mais quando a gente escuta sobre o amor? A alteridade. A alteridade é esse conceito que nos indica como a outra pessoa é sempre uma outra pessoa. E como é necessário reconhecer essa outra pessoa como outra, a outridão da outra pessoa. Isso significa que a pessoa terá uma perspectiva diferente, uma forma diferente de pensar, uma forma diferente de sentir, uma forma diferente de ver a nossa história, a história que é vivida com ela, né? Então, num casal, numa relação entre duas pessoas, é muito importante que cada pessoa possa reconhecer a alteridade, reconhecer que a outra pessoa é uma outra pessoa. Parece algo simples, até mesmo óbvio. É claro, Marcela, que a outra pessoa é uma outra pessoa. Mas em termos de experiência, de uma compreensão reflexiva, isso é bastante difícil. Ainda mais quando as pessoas vivem uma relação de proximidade, de intimidade e esperam da outra pessoa algo até fusional, pensar da mesma forma, esperar as mesmas coisas, desejar as mesmas coisas, nesse modo fusional mesmo de pensar o casal, como se fossem um só, como se formassem uma unidade. Então, o processo importante é esse reconhecimento da alteridade da outra pessoa como outra pessoa. Para isso, a gente precisa trabalhar esses ideais de complementariedade, de realização, de felicidade, para que as pessoas não imaginem que o desencaixe é uma falha. Porque justamente por ter esse ideal de que as pessoas vão se completar, acaba gerando essa questão como se as pessoas fossem encaixar uma na outra. E esse encaixe que seria a felicidade amorosa, esse encaixe que tornaria esse casal um casal feliz, um casal saudável, um casal vivendo bem. Na verdade, essa expectativa de encaixe atrapalha bastante para que a relação possa acontecer com as pessoas
se reconhecendo e se valorizando em suas diferenças. O desencaixe, o fato das pessoas não terem essa complementariedade que forma uma unidade, que forma uma fusão, isso não é uma falha das pessoas que se relacionam. O desencaixe é derivado do fato das pessoas serem diferentes, das pessoas viverem de formas diferentes e construir uma relação. O vínculo, o convívio tem a ver com encontrar formas de reconhecer essas diferenças e lidar com esse desencaixe. A falta não é uma falha. Nós somos seres faltantes. É por sermos seres faltantes que nós somos seres desejantes. E é por sermos seres desejantes que essa busca por uma outra pessoa, que isso que uma outra pessoa desperta em nós, essa questão da gente afetar e ser afetado nas nossas relações, o fato de sermos desejantes nos move, nos impulsiona, nos leva a nos relacionarmos e a termos diferentes experiências. Isso não é uma falha, é algo que caracteriza a experiência humana, sermos faltantes, e que também é importante a gente perceber para reconhecer as nossas motivações. Nós somos seres desejantes, somos faltantes, somos desejantes, e isso é muito importante para a nossa compreensão sobre a vida psíquica e então a compreensão sobre as experiências amorosas. Então, pensar as experiências amorosas é pensar como que aquelas pessoas se comunicam. E na comunicação entre pessoas diferentes, com perspectivas diferentes, com pontos de vista diferentes, como que essa comunicação se dá? E como que essa comunicação pode ser valorizada, incentivada, melhorada, promovida? Então, a comunicação numa relação é algo que favorece muitas outras coisas, que as pessoas consigam se expressar, consigam se comunicar entre si. Uma relação de intimidade em que a pessoa ela vai te conhecer mais, E por mais que a gente geralmente pense nisso como algo positivo, num casal, numa experiência amorosa, as pessoas se conhecem mais, isso que acaba gerando também alguns medos, algumas inibições, algumas preocupações, porque se a pessoa me conhece mais, ela conhece mais também coisas em mim que eu mesma não aceito, que eu mesma não admito, que eu mesmo tenho dificuldade de lidar. Então, a intimidade, ela pode ser uma dificuldade, ela pode ser um fator que está gerando recuos, que está gerando inibição, essa questão de sentir que outra pessoa conhece, que outra pessoa se aproxima, como trabalhar essa questão da intimidade, da convivência, de ter um dia a dia em comum, hábitos em comum, compromissos em comum. Então aqui, nesses fatores, a gente está vendo como ouvir as experiências amorosas é ouvir essas experiências que são possíveis, que são concretas, que acontecem, como que essa relação está sendo formada, como que é a dinâmica do casal, da troca, como que esse casal se comunica, como que são as questões da intimidade, a convivência, a troca, o vínculo. E nesse vínculo terão aspectos conscientes, aspectos que dependem da vontade, da decisão, da responsabilidade, da escolha de cada uma das pessoas envolvidas, mas também aspectos inconscientes, que é importante a gente olhar para essas motivações do estar junto, que mexem com dimensões da pessoa que ela não tem um acesso consciente direto. Como que aquele casal mexe com essa dimensão de si, certo? Então, na escuta das experiências tais como elas acontecem, nós vamos buscar olhar esses aspectos da comunicação, da intimidade, da convivência, da troca e do vínculo. Para pensar num exemplo, quando eu falo sobre casais, eu sempre coloco essa pergunta: como que seria para vocês explicar para uma criança o que é um casal? Que explicação que vocês imaginam?
né? Se uma criança pergunta para vocês o que é namorar, o que é casar, o que é o amor, o que é ser casal, como que vocês explicam? Né? Na verdade é uma pergunta que a gente continua se fazendo. Comecei o vídeo falando da importância dessa pergunta ficar em aberto, né? E tem um livro que eu gosto muito que chama O Paraíso São os Outros, do Walter Hugo Mãe, que é um escritor português. Eu gosto muito para conversar com as crianças sobre o que é ser casal e também para a gente refletir com nós mesmos das experiências amorosas, das experiências de casais. Eu gosto bastante de como o autor traz essa reflexão. Eu acredito que esse diálogo ele é muito importante nas mais diferentes idades. Então eu vou ler alguns trechinhos para vocês, para a gente pensar a partir do livro sobre essa experiência de ser casal, ok? Então o livro ele diz assim: é uma protagonista, né, uma personagem que narra, uma narradora, e ela fala: reparo desde pequena que os adultos vivem muito em casais. Há casais de pássaros, coelhos, elefantes, besouros. Há também casais de pinguins, até de golfinhos. Tudo por causa do amor. O amor constrói. Gostamos de alguém mesmo quando estamos parados durante o tempo de dormir. É como fazer prédios ou cozinhar para mesas de 1000 lugares. Então aqui a narradora está trazendo o amor como algo que constrói. Mas amar é um trabalho bom, a minha mãe diz. Amor como algo que constrói, e esse construir dá trabalho. O amor como um trabalho bom. Aqui é uma ilustração do livro. Os casais são criados por causa do amor. Eu estou sempre à espera de entender o que é. Sei que é algo como gostar tanto que dá vontade de ficar agarrado. Os casais são isso, de gente muito perto. Então aqui ela está tentando entender o que é o amor, está tentando entender o que é a experiência de ser casal, falou sobre essa dimensão do construir e sobre a dimensão do estar perto. Os casais, de todo modo, não são fechados. Têm amigos e outra família. Alguns têm filhos. Filhos que eles próprios geraram ou que adotaram para criar. Os casais têm muitos processos para se consumarem. Alguns vestem-se de cores bonitas ou de branco, assinam papéis, convidam gente para ver. Embora existam os que fazem festas, há uma infinidade de casais que não as têm, e outros nem dizem nada a ninguém. Vão viver juntos ou não. Então aqui ela está notando como são diversas as formas de ser casal, diversas as formas de se tornar casal, diversas as formas de viver junto. As coisas mais divertidas de perceber. Os casais, a coisa mais divertida de perceber. Os casais não eram família antes. Eram gente desconhecida que se torna família. Mesmo que os filhos julguem que pai e mãe se conhecem desde sempre, isso não precisa ser verdade. Os adultos apaixonam-se ao acaso, ainda que façam um esforço para escolher muito ou com inteligência. Eu já aprendi. O amor é o sentimento que não obedece nem se garante. Precisa de sorte e depois de empenho. Precisa de respeito. Respeito é saber deixar que todos tenham vez. Ninguém pode ser esquecido. Então, quando a gente começa a aula, falando da importância de deixar essa questão do que é o amor em aberto, aqui a protagonista, a narradora dessa história, ela vai se perguntando o que é o amor, vai dizendo o que gera curiosidade nela, gera interesse nela sobre o que é o amor e o que ela vai percebendo como importante, a questão do respeito, de que todos tenham vez, como algo importante.
Eu fui bem avisada. A pessoa que um dia amarei haverá de estar em algum lugar entretida com a sua vida, como eu. Não a conheço ainda. Um dia, eu e essa pessoa desconhecida vamos nos encontrar por algum motivo e uma intuição talvez nos diga que chegamos à vida um do outro. Eu nem sempre acredito nisso, mas não posso deixar de estar atenta. Aliás, sou mesmo assim, fico atenta a toda a gente. Gosto de olhar discretamente, confesso. Então aqui é uma outra questão, né? Como é conhecer uma pessoa que alguém vai amar, que alguém pode amar? É outra curiosidade da protagonista, que também não tem uma resposta certa, também não tem uma resposta definida, pode acontecer ou não pode acontecer, e é sobre isso que ela está se perguntando. As pessoas são tão diferentes, aprecio muito que o sejam. Fico a pensar se me acharão diferente. Adoraria que achassem. Ser tudo igual é característica de azulejo na parede, e mesmo assim há quem misture. Então essa dimensão das diferenças entre as pessoas e da valorização das diferenças também está presente nessa narrativa. Mães, pais, filhos, outra família e amigos. Todas as pessoas são a felicidade de alguém. Os casais formam-se para serem o paraíso, ou assim devia ser. Há casais que vivem no inferno, mas isso está errado. Pertencer a um casal precisa ser uma coisa boa. Eu, quando for adulta e encontrar quem vou amar, quero ser feliz. Não vou sequer ter paciência para quem me impedir. Precisamos de fugir de toda maldade antes que deixemos de saber fugir. Aqui ela está colocando outra questão bastante complicada, bastante difícil, que é como que as pessoas continuam em relações que não estão fazendo bem, em relações que de alguma forma estão machucando, estão fazendo mal, estão sendo destrutivas. E ela continua contando sobre isso e pensando sobre isso. A minha tia viveu com o meu antigo tio, até o dia em que ele lhe bateu. Depois fez a mala e foi procurar apaixonar-se outra vez. Quem bate é burro e estúpido. A polícia deve prender. Ela casou novamente. O meu novo tio é brincalhão. A minha tia até ficou mais bonita, não sei o que lhe deu. O amor precisa ser uma solução, não um problema. Toda a gente me diz, o amor é um problema. Tudo bem. Posso dizer de outro modo, o amor é um problema, mas a pessoa amada precisa ser uma solução. Contando a história da tia dela, ela fala de um exemplo vivido, em que houve uma violência, em que a pessoa conseguiu se afastar. Então ela vai trazendo no olhar dela de criança, dela pequena, percebendo como são as relações, algo importante, que como é sair de uma relação, quando essa relação está trazendo sofrimento, quando essa relação está sendo destrutiva. Outra coisa divertida é que alguns casais são formados quando as pessoas estão velhas. Pessoas velhas que se deixam ficar juntas. Mesmo com 100 anos, as pessoas agradecem sempre mais amor. Nunca se torna tarde. Tarde é a metade do meio do dia. Então também tem a questão de que o amor não tem uma idade para acontecer, não tem um momento certo para acontecer. A gente não sabe se o amor vai acontecer ou não, se alguém vai amar uma pessoa ou não. Mas ir conhecendo como essas experiências amorosas acontecem. E nessa história narrada por uma criança, esse olhar curioso e interessado em como as experiências amorosas acontecem. Tenho muitas dúvidas. Quando me apaixonar, dizem-me, fico logo esclarecida. Aguardarei desconfiada. Não aceito as coisas à pressa. Preciso pensar. Eu acho que as pessoas apaixonadas sentem saudade mesmo quando estão juntas.
porque se deixam a olhar umas para as outras como se fosse a primeira vez. Então aqui ela vai contando, né, nesse livro que chama Paraíso São os Outros, como que é a percepção dela e as perguntas dela, as ideias dela sobre como são as experiências amorosas. Bom, eu comecei perguntando como que você explicaria para uma criança ou como é um casal, né? E o livrinho é um caminho dessa conversa, desse diálogo acontecer. Claro que a ideia não é dar uma explicação do que é o amor e do que é amar, mas deixar essa questão em aberto. E aí eu também coloco essa questão, como que você explicaria para uma pessoa adulta o que é um casal? Como que nós, pessoas adultas, pensamos sobre essa experiência de ser casal? Vou falar mais um pouco sobre essa questão no nosso próximo vídeo.